Hoje nós vamos desvendar um instrumento da nossa política que todo mundo já ouviu falar, mas que nem sempre fica claro como funciona: a Comissão Parlamentar de Inquérito Municipal, ou, para simplificar, a CPI. Como é que ela funciona de verdade? Porque ela é uma ferramenta tão importante para a fiscalização e, ao mesmo tempo, às vezes vira um palco de disputa política. Bom, vamos entender isso tudo juntos. Vamos imaginar uma situação. Começam a surgir umas denúncias de problemas na prefeitura da cidade. Sabe, contratos meio estranhos, talvez um papo de desvio de dinheiro. O que dá para fazer numa hora dessas? Pois é, existe sim um mecanismo oficial e muito sério para investigar isso bem a fundo. E essa ferramenta é justamente a CPI. Vamos mergulhar agora no que ela realmente é. Basicamente, uma CPI é um braço de investigação da Câmara de Vereadores. A nossa Constituição Federal dá ao Poder Legislativo o dever de fiscalizar o Executivo, certo? A CPI é a forma como esse poder se materializa, permitindo que os vereadores investiguem fatos bem específicos com toda a seriedade que a situação exige. Para ficar ainda mais fácil de entender, é como se a Câmara montasse sua própria equipe de detetives. A missão deles, seguir as pistas, juntar as provas e entender o que de fato aconteceu num caso que interessa a toda a população. Mas atenção, aqui tem um ponto que é crucial. A missão da CPI é investigar e esclarecer os fatos. Ponto. Ela não é um tribunal. A comissão não julga, não dá sentença, não prende ninguém. A função dela é entregar um relatório super completo para que as autoridades certas possam, aí sim, tomar uma atitude. Beleza, mas como é que uma CPI saia do papel? Não é de qualquer jeito. O processo segue regras bem claras. O primeiríssimo passo é o apoio político. Para um pedido de CPI para frente, ele precisa ser assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores da Câmara. Isso garante que a investigação já nasça com respaldo importante e não seja só a vontade de 1 a 2 parlamentares isolados, sabem? Na verdade, existem 3 pilares obrigatórios para criar uma CPI. O primeiro a gente já viu, o apoio de 1/3 dos vereadores. O segundo é o que a lei chama de fato determinado, ou seja, tem que ter um alvo claro. Não dá para abrir uma CPI para investigar a prefeitura de forma genérica, tem que ser específico. E, por fim, ela precisa ter um prazo certo para terminar. Isso garante que os trabalhos não se arrastem para sempre. Ok, uma vez instalada, a CPI ganha os seus poderes de detetive. Vamos ver o que eles podem fazer. E aqui a gente vê o tamanho do poder e dos limites. Uma CPI pode convocar testemunhas, pode requisitar qualquer documento público ou privado e pode até quebrar sigilos bancário, fiscal e telefônico. É um poder e tanto. Mas, como a gente já disse, ela não pode prender, não pode dar sentença e também não pode se meter na administração do dia a dia da prefeitura. O poder dela é de investigar, não de julgar ou de administrar. Certo, a investigação acontece, as provas aparecem. E aí, como é que isso se transforma numa ação concreta? Vamos ver o ciclo todo. O processo é bem estruturado. Primeiro, vem a instalação, quando os vereadores são nomeados e o plano de trabalho é feito. Depois, a investigação propriamente dita, com os depoimentos e a coleta de provas. No final, tudo isso é compilado em um relatório conclusivo. E por último, esse relatório é encaminhado para quem realmente tem o poder de agir. E esse é o ponto-chave. O trabalho da CPI não termina quando o relatório ficar pronto. Na verdade, é aí que a próxima etapa começa. Esse relatório funciona como um grande dossiê, um conjunto de provas todo organizado para dar base à ação de outros órgãos. E quem recebe esse dossiê? Bom, ele vai para o Ministério Público, que pode abrir processos, vai para o Tribunal de Contas para fiscalizar a parte financeira, para a própria Prefeitura, que pode tomar medidas administrativas internas, e, claro, para a Polícia, que pode aprofundar as investigações criminais. Mas, afinal de contas, por que tudo isso importa? Qual é o impacto real disso tudo para a cidade e para a vida das pessoas? Olha, uma CPI bem conduzida pode ter um impacto imenso. Ela fortalece o controle sobre o dinheiro público, funciona como um freio para a corrupção e força mais transparência no governo. E mais do que só expor erros, ela pode achar falhas na gestão que podem ser corrigidas, gerando melhorias de verdade. No fim, ela fortalece o nosso controle como cidadãos. É exatamente como essa citação resume. A CPI não é só um procedimento burocrático. Ela é uma ferramenta essencial da democracia, um mecanismo que permite que a sociedade, através de seus representantes, fiscalize de perto a gestão pública e garanta que ela está, de fato, servindo aos interesses de todo mundo. E com esse conhecimento todo, fica a reflexão.
Entender como as ferramentas de fiscalização funcionam é, sem dúvida, o primeiro passo para uma cidadania mais ativa e para ajudar a construir uma gestão pública cada vez mais justa e transparente.